Bom dia, meus queridos. Retornando aqui para o segundo semestre e vamos nos preparar aqui para terminar esse ano da melhor forma, se Deus quiser, e continuando o assunto do semestre passado. Para quem se lembra ou não, é só olhar lá no meu canal do YouTube que a gente terminou em ondas, ondulatória e as componentes de uma onda, né? Agora a gente vai ver os fenômenos ondulatórios. Quais são os fenômenos ondulatórios? Ora, a gente vai estudar aqui os fenômenos ondulatórios, que são esses aqui, ó. Refração, reflexão e difração. Refração, esse aqui, reflexão e difração de ondas. Esses fenômenos ondulatórios, eles são caracterizados por uma maneira que as ondas interagem com a matéria. Como é que é isso? Ora, olhando aqui, ó, nesse canto aqui, a gente vai ver a seguinte coisa. As ondas são movimentos causados em sistemas, que são provocados por perturbações ocorridas sobre o meio. Então, a gente viu que a onda, ela transporta energia, que é o que vai dizer depois aqui, tá vendo? Ó? E ela só faz esse transporte de energia se ela estiver em um meio material. Esse meio material a gente vai ver que é o ar ou um sólido. A onda também se move por um sólido, um líquido, né? A gente vai ver isso futuramente. Uma onda não possui a capacidade de transferir na matéria, apenas pode transportar energia. Nosso cotidiano está repleto de fenômenos e tecnologias que funcionam por meio de princípios da ondulatória. Transmissões via rádio, a gente vai ver depois, via satélite, né? Wi-Fi, micro-ondas, ecolocalização, etc. São algumas aplicações. Então, o que a gente vai ver são esses fenômenos ondulatórios. Quais são os fenômenos ondulatórios? Ora, a gente vai estudar um por um esses fenômenos ondulatórios. E a gente vai ver aqui em simulações o que é que são esses fenômenos aqui. Tem mais um que a gente vai ver lá embaixo, mas por enquanto são esses aqui. Então, qual o primeiro fenômeno ondulatório? É a reflexão, que é exatamente o que a gente vai estudar na aula de hoje. Reflexão ocorrerá sempre que uma onda atingir determinada superfície e voltar a propagar-se no meio de origem. A gente já vai ver já uma simulação. A onda refletida manterá a velocidade, frequência e comprimento de onda. A gente sabe o que é velocidade, frequência e comprimento de onda porque a gente viu nos elementos que compõem a onda do semestre passado. Inclusive lá no canal, como eu falei, tem a aula sobre isso. O outro fenômeno ondulatório é a refração, que não será o tema da nossa aula de hoje, será da próxima aula. Ocorre refração quando a onda muda seu meio de propagação. A luz do Sol, por exemplo, vem da estrela através do vácuo, sofre refração ao entrar na atmosfera terrestre. Na refração, a velocidade de propagação da onda será alterada. Isso a gente vai ver depois. Beleza? E, finalmente, aqui eu tenho outro fenômeno. São três fenômenos. O outro fenômeno é esse aqui, que é o fenômeno da difração. O fenômeno da difração, a difração trata-se da capacidade das ondas de contornar obstáculos. Observe que ao atingir a fenda, as ondas que se propagam na água contornam os obstáculos e chegam até o lado oposto a ele, né? Foi o que aconteceu, a onda veio aqui, a gente vai já ver na simulação do que é que se trata isso daqui, tá bom? Então, continuando aqui, eu tenho a seguinte situação. A gente deu um exemplo que a onda do mar, ela é um tipo de onda que transporta energia, né? Através do meio material, que é a água. Beleza? Então, uma das maneiras de exemplificar o que é que vem a ser reflexão, que é o primeiro fenômeno ondulatório que a gente vai estudar, é exatamente a reflexão de ondas em cordas. Ora, tem uma brincadeira de criança, principalmente das meninas, que é pular corda, né? E às vezes, quando a gente
dá um pulso na corda, a gente vai perceber que em algum momento aquele pulso retorna. A gente vai ver daqui a pouco o que é pulso também. Mas o que a gente tem que aprender hoje é um fenômeno ondulatório chamado reflexão. Então eu tenho aqui reflexão de ondas. Então, é o fenômeno, está escrito aqui, ó, que ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de propagação, mantendo as características da onda incidente. Independente do tipo de onda, o módulo da velocidade permanece inalterado. Isso daqui pode ser uma pergunta de prova. Após a reflexão, a velocidade permanece inalterada, já que ela continua propagando-se no mesmo meio. Então, reflexão de ondas unidimensionais. A gente vai ver que existe um exemplo chamado reflexão de ondas em cordas. A reflexão de ondas em cordas a gente vai ver na página 132 do livro. Ele é o primeiro exemplo que o nosso livro dá. Está aqui o livro. Então, vocês dêem uma olhadinha no livro, tá vendo? Aqui o livro aqui. Na página 132 e 133, vocês vão dar uma estudada em casa para reforçar o que eu estou falando aqui agora. E vocês vão ver que o exemplo que ele dá de reflexão, ele dá numa corda. Como é esse negócio da corda? Eu tenho uma corda, eu dou um pulso e quando ele incide aqui, esse pulso é refletido. A gente vai ver também daqui a pouco na simulação. Então, quando o pulso meia onda é gerado, faz cada ponto da corda subir e depois voltar à posição original. Isso daqui vai ocorrer em duas condições. Quando a extremidade estiver fixa ou quando a extremidade estiver livre. Vai ser uma característica de reflexão diferente para cada uma. Beleza? Então, na extremidade fixa, o que é que está dizendo aqui? Ao atingir uma extremidade fixa com uma parede, está aqui, ó, aqui está fixo. Nesse pontinho aqui está fixo, né? Causando um movimento na direção da aplicação de pulso com sentido inverso, gerando um pulso refletido, assim como mostra a figura. Tá vendo? Ó? Ela volta aqui. Para este caso, e isso daqui é o mais importante a se dizer, ó, para este caso, o mais importante é saber isso daqui, ó. Costuma-se dizer que há uma inversão de fase, já que o pulso refletido executa o movimento contrário ao pulso incidente. Ó. O incidente foi assim, quando bateu aqui, voltou, só que voltou refletido, só que com inversão de fase. Beleza? No caso da extremidade livre, percebam que o desenho aqui, tá meio ruim aqui esse negócio aqui, que o desenho aqui, ele coloca como se fosse um anelzinho aqui na corda, tá vendo? Ó? Como se fosse um anelzinho aqui na corda, tá vendo? Isso daqui tá livre, isso aqui pode subir e descer. Quando eu dou o pulso, ele sobe e volta, né? Então, quando a extremidade está livre, o mais importante saber é isso daqui, ó. Para estes casos da extremidade livre, não há inversão de fase. Então, resumindo, quando eu tenho a extremidade fixa, o que é que acontece? Existe uma inversão de fase. Quando a extremidade está livre, existe o quê? Não existe inversão de fase, né? Não há inversão de fase. Beleza? Eu tenho aqui a nossa simulação, né? Na minha simulação, eu tenho as condições, vocês estão vendo aqui, ó, de selecionar aqui, ó, extremidade fixa, extremidade solta, infinita. Enquanto a gente vai ficar nessas duas, tá vendo? Ó? Aqui eu não posso mexer nisso, mas isso daqui está fixo, está segurando através desse aparelho aqui. E a extremidade solta
com o anelzinho. Ó. Vamos fazer a extremidade fixa. Então, eu posso selecionar aqui como é que é o oscilador. Ele é um oscilador, ele é manual ou pulso. O que eu vou dar é um pulso, que é exatamente a gente vai entender o que é o pulso agora. Eu vou aumentar aqui a amplitude, para a gente ver bem grande, né? Para ver como é que fica isso daí. Fração do pulso, que é um pulso bem rápido, nenhum amortecimento. Vamos lá. Quando eu der o pulso aqui, a extremidade estiver fixa, a gente tem o caso lá que houve a inversão de fase. Vamos lá. Ela volta por baixo. Todo mundo está vendo aí, né? Então, o nome dessa característica de reflexão aí chama-se inversão de fase. Ela acontece exatamente quando essa extremidade aqui está fixa. Beleza? Vou parar aqui, dá para colocar lento aqui, né? Tá vendo? Como é que funciona a bolinha aí, ó. Bateu lá, inverteu a fase. Show? Vamos reiniciar aqui. Deixa eu ver como é que reinicia, eu acho que é aqui. Vou colocar para pulso. Vou colocar nenhum amortecimento. Vou colocar maior amplitude, meio segundo. Agora a extremidade ela vai ser solta. A gente viu lá na teoria que quando a extremidade está solta, o que acontece? Eu não tenho a inversão de fase. Então eu vou dar o pulso aqui. Ela vai voltar do mesmo jeito, tá vendo? Eita, professor, o que foi que aconteceu aí? Quando chega aqui nesse ponto, ó, que é fixo, ele tem uma inversão de fase aqui. Então, desse lado não é fixo, então não tem inversão de fase, ela volta por baixo, mas aqui vai invertir porque aqui já é fixo. Então, ela fica nesse munganga aí, eternamente, se não tiver o amortecimento. Então, no que está solto ele não inverte, aqui ele inverte porque está fixo do lado de cá. Né? Vou colocar lento, tá vendo? Ó? Quando chegar aqui, ele não está fixo, não vai haver inversão de fase. Quando chegar nesse ponto de cá, aqui, como aqui está fixo, ele vai inverter a fase. Vai voltar por baixo. Aqui não vai inverter a fase quando ele for por baixo, ele vai voltar por baixo. Quando ele bater aqui de novo, ele vai voltar por cima. Então, aqui eu tenho um caso duplo de com inversão de fase e sem inversão de fase. Tá vendo aí? Então, a gente acabou de entender aí o que é que vem a ser reflexão de uma onda numa corda. Beleza? Então, é isso que eu tenho que saber. Continuando o nosso assunto, reflexão de ondas, e para concluir a reflexão de ondas, é importante e muito importante, porque isso daqui vai ser utilizado em ótica também, porque essas leis aqui elas vão valer, a gente vai ver a reflexão de ondas bidimensionais, né? Reflexão de ondas bidimensionais. O que é que isso quer dizer? Quando uma frente de onda, e a gente vai já ver o que é uma frente de onda noutra simulação, propagando-se em sua superfície líquida, por exemplo, incide sobre um obstáculo, a gente vai ver que obstáculo é esse, cada ponto da frente reflete-se. Então, é possível representá-la por seus raios de onda. A gente vai ver o que é isso aqui. A reflexão dos raios de onda é regida por duas leis de reflexão. As leis de reflexão, elas estão na página 133. E vocês vão dar uma olhada na página 133 do livro, a primeira e a segunda lei de reflexão. A primeira lei de reflexão diz o seguinte. Vamos lá, para ela aqui, ó. Droga. Vamos lá para ela aqui. Escapou da minha mão o mouse. Vamos lá. O raio incidente, o raio refletido e a reta perpendicular à superfície reflexora no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. Muito simples. A gente vai já ver o que é isso aqui. Segunda lei de reflexão. Os ângulos formados entre raio incidente e a reta perpendicular e entre o raio refletido e a perpendicular têm sempre a mesma medida. Né? O que ele está dizendo aí é que o raio de incidência ele é sempre igual ao raio de
o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Eu tenho aqui a figura, ó. Ângulo de incidência, ele bateu aqui na superfície e ele refletiu. Esse alfa e esse beta, eles são sempre iguais. Se ele refletiu com 30 graus, se ele incidiu com 30 graus, ele vai refletir com 30 graus. Em relação a quem? A essa reta perpendicular aqui. E é o que está dizendo aqui, ó. Essa daqui é a segunda lei da reflexão, que o alfa é igual ao beta. Beleza? Então, eu tenho aqui outra simulação. Nessa outra simulação aqui, a gente vai ver as duas leis da reflexão. Eu selecionei onda aqui. Futuramente, a gente vai ver que essa simulação aqui ela vai ser utilizada quando a gente começar a estudar óptica. E, por enquanto, eu selecionei onda aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Se eu apertar o botãozinho aqui, deixa eu ver aqui, eu posso clicar aqui também, ó. Ainda não. Tá vendo? Então, eu tenho aí a seguinte situação. Essa daqui é a tal da frente de onda que a gente falou lá. Então, a onda ela pode ser representada assim, como essa barrinha aqui. Percebam que ela tem essa característica aqui. Se eu mexer aqui, tá vendo? Ó? Eu consigo mudar a inclinação. Tem essa retinha perpendicular aqui que a gente chama de reta normal. A partir da reta normal, aqui a gente vai medir o ângulo. E que ângulo é esse? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. A primeira lei que a gente falou lá, que tem na página 133, ela diz que é o seguinte: o ângulo de incidência, o ângulo de refração, que a gente vai ver depois, e o ângulo de reflexão, eles estão sempre no mesmo plano. Que plano é esse? É o plano aqui, por exemplo, da tela do computador. Beleza? Então, essa é a primeira lei. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se eu pegar isso daqui, ó, colocar esse negocinho aqui que chama-se transferidor, tentar botar direitinho aqui, aí, mais ou menos aí. Ele vai dizer que esse ângulo aqui formado, que é esse daqui, ó, na incidência tem que ser o mesmo ângulo de reflexão. Ele diz que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Se eu clicar aqui, provavelmente aparece o ângulo. Então, todo mundo está vendo aqui que apareceu, ó, 51,9. Então, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Se eu mexer aqui, ó, tem que ser sempre o mesmo ângulo. O ângulo de incidência, ao bater aqui e refletir, eles são iguais sempre. Se eu colocar mais lá para cima, ó, o ângulo de incidência, 31,4, tem que ser igual ao ângulo de reflexão, 31,4 também. Beleza? Então, essa daqui é a segunda lei de reflexão. O que é que eu vou fazer hoje? Depois que eu assistir esse vídeo, eu vou dar uma olhada somente em duas páginas, a página 132 e 133, e responder umas duas perguntinhas que eu vou fazer, tá bom? Então, por hoje é só. Até mais, meninada. Até a próxima aula.